Vamos lá. Primeira coisa, para a gente fechar esse assunto de linhagem e paternidade. Depois do longo e tem depois do inverno, né? Cada hora acontecendo alguma coisa. Espero que vocês lembrem, né, do que estava onde nós paramos. O tema, o princípio da primeira mensagem, né? O princípio da primeira mensagem. Sempre que nós queremos saber alguma coisa na Bíblia, procura na Bíblia a primeira vez que aquilo é citado, que aquilo é mencionado, né? E fica ali. Esse é o princípio da primeira menção, não da primeira mensagem, desculpa. O princípio da primeira menção. A primeira vez que aquilo é mencionado, é dali que vai ter a base para o resto. A tendência é repetir aquilo em toda a Bíblia, tá? Então, nós vamos pegar o exemplo aqui de Elias e Eliseu. Eu acho que é um exemplo muito forte de real paternidade, né? Uma real paternidade. Vamos lembrando que os princípios do novo pacto estão escondidos no Velho Testamento. Vamos lembrando disso, a gente não pode esquecer disso. Novo Testamento não é novo pacto. Velho Testamento não é novo pacto. O novo pacto são as tecnologias divinas que Deus tem preparado para esses dias, e elas estão escondidas em toda a Bíblia, sempre sendo reveladas por intermédio dos seus profetas e apóstolos, dos 5 ministérios da igreja. Ok? Então, em cima disso que nós podemos pegar, mas isso é do Velho Testamento. Tudo que interessa de fundamento está no Velho Testamento, que é revelado, explicado no Novo. Ok? Então, a primeira coisa que nós falando sobre essa questão da paternidade, o Mauricião já deixou para nós lá, Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, diz o Senhor, e fira a terra com maldição. Tá? Então, essa questão da paternidade tem a ver com você segurar a mão de Deus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só que interessante. A orfandade, a paternidade irresponsável, a filiação rebelde, faz o quê? Libera o quê? A mão do Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos tentando lutar contra Satanás, fazendo campanhas, quando na verdade, você lembra que quando Moisés não estava tão ocupado no seu ministério, que não foi circuncidar o filho dele, que Zípora teve que correr lá e sacrificar e circuncidar o seu filho? É o único caso em toda a Bíblia que o cara era bom de trabalho, bom de ministério, mas ruim com a família. O que você quer? Você falou, filho? É um jumento, bom de trabalho, entendeu? Bom de trabalho, mas ruim de relacionamento. Estou entendendo isso? Então, esse fundamento que Deus está levantando, e essa questão da paternidade, outra coisa que tem que ficar bem claro. Aliás, quando a gente está falando de Elias e Eliseu, quando você vai ver ali, qual é a ordem? Gente, presta bem atenção no que eu não vou falar. Isso talvez essa noite, se vocês vão ouvir uma das coisas mais importantes da vida de vocês. Isso define a vida, natureza, identidade e propósito. Tá? O que a gente vai ministrar aqui é um fundamento. A vida de muitas pessoas foram definidas por um pai espiritual, por um mentor. Você vai ver Esther, Mordecai, Timóteo, Silas, Paulo. Estão entendendo? É uma pessoa. Então até que a gente fala assim, quando Deus quer abençoar você, Ele põe uma pessoa na tua vida.
Quando Satanás quer te amaldiçoar, ele também põe uma pessoa na sua vida. Porque o princípio é de estar junto, tanto para o bem como para o mal. Oi? E imitar, porque funciona, né? O princípio da impartição funciona, tanto para o bem como para o mal, né? Então tem que ter a comunhão dos santos e a quadrilha dos bandidos. Tudo é comunhão. Agora a diferença é o destino, ok? Então, qual é vamos voltando lá, gente. Muito interessante o Malaquias. Qual é a ordem que está ali? E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Depois é o coração dos filhos aos pais. Está correto ali? Beleza? Glória a Deus. Então, primeira coisa. Primeiro, ele converte o coração da paternidade para os seus filhos. E depois dos filhos para os pais, e não o contrário. Isso é muito importante. Muito importante. Todo mundo aqui já leu a história de Elias e Eliseu. Eliseu estava lá com suas 12 jumentos, né? Não é jumentos, é bois. Do serviço, que é o do serviço. Elias vai lá e chama ele, não é? Certo? Vamos lá. A Bíblia é raciocínio. A Bíblia não é devoção, é entendimento. Pedro estava trabalhando. Mateus trabalhando. Eliseu trabalhando. Certo? Elias foi e buscou seu filho. Jesus foi e buscou seu filho. Paulo foi lá e buscou seus filhos espirituais. Sempre começa do pai para os filhos, e não de filho querendo buscar pai, mas de pai que Deus revela e vai atrás do filho. Então, tal de gente querendo buscar pai, e viaja para lá e viaja para cá, e sobe 10, querendo buscar um pai. Que eu saiba, pai geram filhos, não filhos que geram pais. Na minha paternidade espiritual, eu não corri atrás de Thomas. Thomas veio falar comigo. Deus revelou comigo. E eu estou falando com o Maurício, né, Maurício? Um pouquinho antes da aula. O Thomas me chamou em 91 para andar com ele. Mas a paternidade só foi em 93. Não houve instantaneidade. Assim como não houve com nenhum deles. Ninguém foi instantâneo. Por quê? Paternidade não é um encontro. Paternidade é uma jornada. Salvação não é um fim em si mesmo, mas é uma jornada. Estou preparando o entendimento de vocês para isso. E agora nós vamos começar a entender essa jornada de Elias e Eliseu. Quando ele passa, você lembra que ele chama Eliseu, fala, deixa que eu vou lá fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, eu não fui eu que te chamei, filho. Não tem nada a ver entre eu e você. É algo espiritual. Entendeu? É de cima para baixo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. É algo espiritual. Não tem nada a ver com o emocional. Não tem a ver com o pai que você gosta ou o pai que você não gosta. Porque não é feito na esfera natural, mas é na esfera espiritual. Aliás, as coisas do Espírito de Deus têm que ser discernidas todas espiritualmente. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa também. Quando a gente fala do princípio da paternidade, nunca foi projeto de Deus paternidade espiritual. O plano de Deus é que o seu pai biológico fosse seu pai espiritual. Seu mentor, seu pai, seu amigo. Mas por causa do pecado, por causa do afastamento, por causa da apostasia, por causa da orfandade, por causa, Deus vem e estabelece pais espirituais. Para quê? Para sanar essa lacuna. Não essa lacuna emocional. Tem muita gente buscando paternidade para suas curas emocionais. Entende?
E paternidade espiritual não é paternalismo. Paternidade espiritual é uma visão de propósito. Eu planto, outro rega, outro colhe. Por isso que Deus fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São visões geracionais. Deus quer fazer algo na terra e Ele faz por intermédio de pais e filhos. Ou filhas. Okay? Fala filhos, né, no gênero humano aqui. Ok? Então, e lembrando que a paternidade é para todos. Paternidade espiritual, mas eu não sou pastor, eu não sou ministro. Não sou... Paternidade espiritual é para todos. Pai de órfãos, marido de viúvas. Estão entendendo? É Deus suprindo isso. Por intermédio do quê? Do seu braço na terra. Que são seus ministros. São homens que Deus tem preparado para esse tempo. Quando eu falo esse tempo, estou falando esse tempo décadas e décadas e décadas. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir? Alô? Alô? Desculpa, não sei. Você falou assim que a paternidade não era plano de Deus? Falou isso, eu entendi. Paternidade espiritual, ok? Nunca foi o plano de Deus isso. O plano de Deus é que o próprio pai biológico fosse o nosso pai espiritual. Naturalmente. Um sacerdote responsável, dono de casa no sentido, né? Certo? Que fosse uma referência espiritual na casa. Pela falha da paternidade biológica, Deus vem e coloca a paternidade espiritual. Tá claro? Tá? Amém. Isso aí, gente. Vamos fique bem à vontade. Certo? Bom, vamos lá. Abram a Bíblia de vocês, liguem a Bíblia de vocês, rapidamente. O livro do segundo livro de Reis, capítulo 2. Tá fácil aí, pastor, para ler? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1 a 15. Não? De 1 a 15. Você não deu um passo para... Você tá sem óculos, amor? Que foi? Gente, que é isso aqui? Meu Deus do céu! Meu Deus! Isso aí é uma fratura grave. Isso. Segunda Reis, capítulo 2. Vamos lendo aí de 1 a 15. Quando já colocou aí já? Segunda Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-os por sobre a tua cabeça. Respondeu eles: também eu sei, cala a boca. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
e assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, aos quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em Secom. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, garoto. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te farás. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os seus discípulos, os seus profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ok, gente? Haja luz e ouve luz. Vamos lá. Vocês vão perceber que ali, vamos dizer assim, as 4 estações da maturidade, as 4 estações da paternidade, as 4 estações que nós vamos passar. É interessante que o número 4 na Bíblia fala da universalidade. O número 4 na Bíblia ela fala sobre a totalidade. Então, por isso que eu falo, a paternidade, ela não é um encontro, ela é uma jornada. Em que disso depende a nossa caminhada. A minha paternidade espiritual, ela se iniciou em 1991. Né? Eu estava numa cidade, e Deus em sonho me deu para eu mudar para outra cidade. Eu fui morar nessa outra cidade. Comecei a frequentar aquela igreja. E o diretor da escola, andamos ali 10 anos juntos, 9 anos e meio juntos. E no segundo ano, ele me chama, o pai chamando o filho, ele me chama e fala: Deus está tocando no meu coração para você fazer uma caminhada. Eu falei: amém, aceito. E aí foram 6, 7 anos viajando junto, almoçando junto, né? Isso é muito, muito importante, né? E ele foi me levando a esses lugares que agora eu quero apresentar para vocês, esses lugares, né? O primeiro lugar que vai ver, se poder colocar lá no versículo 1 novamente. Obrigado, Maurício. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, Gilgal é o lugar de partida. Começa em Gilgal. Tá? Então, quando você vai estudar Gilgal espiritualmente, você vai extrair de lá princípios interessantes. Eu vou ler e comentar. O nome, o significado do nome Gilgal, de uma maneira literal, significa círculo de pedras eretas. O lugar onde se debulhava o trigo. E lá, eu tive lá em Gilgal, e é assim. Imagina um monte bem alto, onde tem a escultura lá de José, aqui em Caraguá, um lugar bem alto, tá? E ali eles faziam o quê? Uma cerquinha de pedra, quase uns 30 metros assim, sabe, dessa altura, faziam um círculo. E dentro desse círculo, eles jogavam o trigo, tudo lá para dentro, tá? Jogavam tudo ali. Aí depois, eles faziam o quê? Eles iam no intermédio eles punham um jegue,
uma pedra com os espetos, e o jegue ia passando em cima e ia debulhando. Aí ficava misturado aquela palha com o trigo e tal. Aí eles pegavam a peneira e jogavam para cima. Aquela área ali em cima constantemente ventava. Tinha um vento constante. Então era interessante que eles pegavam a peneira, jogava para cima. O que era a palha, o vento levava. O que tinha consistência, ficava. O vento faz separação do que tem propósito, do que é leviano. Então, ali já começa a primeira seleção, que é o vento, que é o espírito, o vento, o fogo. Ali começa o primeiro ponto. Agora vocês vão perceber uma coisa, que toda vez que o pai ia se mover, o que ele falava para Eliseu? Vem comigo? Era isso que ele falava? O que ele falava? Fica. Por quê? Por que ele falava isso? Porque você pode estacionar na tua paternidade em qualquer lugar. Ele não força você vir. Aliás, ele fala, fica. Porque se você quiser mesmo que você venha. E eu entendo isso porque muitas vezes nós tínhamos aula lá de segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 10. 6 anos de teologia, com viagem missionária. E aí ele chegava na sexta-feira à noite, ele falava assim, sábado, sexta-feira, sábado de manhã, 4h30 da manhã, nós estamos saindo e nós vamos para tal cidade. Tinha lá 80, 90 alunos, isso já no terceiro, quarto ano. Aí ele falava assim, os alunos, vocês estão convidados. Aí ele passava perto de mim assim, você está convocado. Eles estavam convidados, eu estava convocado. Tá? Então, tipo assim, né? a gente fazia essa caminhada, tá? Porque eu mais aprendia, durante a aula eu aprendia a teologia, mas viajando com ele eu aprendia como falar com os pastores, como chegar na igreja, como fazer, né? Então era maravilhoso, foi maravilhoso esse tempo. Então Gilgal, ele fala desse primeiro lugar em que o próprio Espírito tudo que é de Deus começa no Espírito. Nada que é de Deus começa da carne. Da carne para Deus é Babel, é Babilônia. Tudo começa de cima para baixo. E ali começa do Espírito soprando. O Espírito sopra onde quer. Tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso, porque Deus conhece o seu coração e Deus tem um pai para cada filho. Deus tem um pai espiritual para cada filho. Agora você não precisa correr atrás dele, de um pai. O coração do pai, Deus vai convertendo e vai revelando o filho. Cadê o microfone? Está aqui. Não sei se está ligado, então não se sabe, mas que vai. Bom, essa conversão do pai e depois ao filho, e do filho ao pai, durante a caminhada, através do Espírito, vai vendo uma formação de caráter. Amém. Uma mudança, uma transformação. Porque o que falta assim, para toda pessoa que nasce de novo é ter um pai espiritual. Porque ele vai impartir o que ele carrega. Amém. Porque se houve uma maturidade, ele pode ensinar aquele que não tem, é o que deve acontecer, porque toda criança precisa, enquanto é imaturo, precisa ser guiado, Aleluia. Conduzido. Então essa maturidade vai convertendo, vai transformando, e essa impartição. Nós vemos aí Eliseu com Elias, por exemplo, vemos essa impartição. O que o texto está colocando sobre o pai espiritual que ele teve também, ele passou a andar junto e teve essa impartição. Amém. Então essa formação é necessária.
O que ocorre é que as pessoas nascem de novo, mas elas não são guiadas por um mentor, por uma pessoa que pode instruir e fazer com que ela amadureça, ela cresça. Amém. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Maricião, abre para mim lá. Põe na tela. João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 10. Tá bom aí. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nessa área de Gilgal, a autoridade de uma paternidade, ela vai separar o convencido do convertido. No sistema da religião, as pessoas falam o contrário, né? A pessoa é convertida, mas não é convencida, não é o contrário. Tem muita gente que ela é convertida, mas ela não é convencida. Da palavra do Senhor diz: quando ele vier, não converterá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebeu? Uma coisa é ser um convertido, outra coisa é ser um convencido. Percebeu a diferença? A igreja está assim de convertido, mas assim de convencidos. Eu também. Nós da velha guarda. Ele não se encaixa, ele é um garoto, mas não é. Uhum. Religião por aí. Quando eles leem ali, eles falam: nossa, isso é verdadeiro mesmo. Então eles se convencem que aquilo é verdadeiro agora. Mas convencido. Tem muitas pessoas que são. A palavra conversão, ela pode deixar de um caminho, for para outro, mas sem entendimento. Por exemplo, uma grande instituição evangelística, conhecida no mundo inteiro, ela enviou 2 jovens para a janela 1040. Já te contei em particular lá, né? Não, mas pode falar. Tá, eu tenho que falar, mas né, não pode dizer, tem que ser meio secreto o negócio assim. Tá? Mandou 2 missionários cristãos para os países do Islã. 6 meses depois, eles voltam. Quando descem do avião, eles descem do avião e falam: Allah Akbar, em árabe, pregando o Alcorão. Foram lá para pregar Jesus, voltaram de lá islamizados. Eles eram convertidos, mas não eram convencidos. Porque é isso, gente. É isso, por quê? Não se trata de uma prática religiosa. E essa palavra convencer é ir no mais puro do seu entendimento, é chegar naquele lugar que você nem sabe como que você sabe. Eu sei porque sei, porque sei, porque eu sei, nem sei como eu sei, só sei que sei. Porque não se trata de doutrina, se trata de iluminação, paz. Por isso que falavam de Pedro, os demais apóstolos. Esses garotos indoutos, como é que eles podem falar tantas coisas? Entende? Quer falar, pastor? Crescimento é um processo que traz crescimento. Sim, sim. Então, assim, as pessoas, por exemplo, nascem de novo, mas se ela não passa por um processo de convencimento, que o Espírito faz, ela não cresce. Isso, ela pastor. Ela amadurece. Isso. Salvação viabiliza santificação. Santificação viabiliza frutificação. Frutificação viabiliza
realização pessoal, ou seja, chegou no lugar do seu destino, do seu propósito. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade que você conhece te liberta. Eu, na minha vida pessoal, hoje aos 61 anos de idade, eu estou tendo que sentar de novo e fazer uma faculdade. Porque na área que eu quero trabalhar, eu preciso de mentores. E é muito interessante, eu com 61, o meu professor tem 25. Aí eu me sento e falo, mestre. O interessante é que te leva a mais, faz avançar. Ou seja, Sim. Esse processo de crescimento, Sim, de pessoas que estão te destruindo, te leva a mais. E é isso Sim. que Deus quer para todos nós. sim. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Certo, mano? Tirando a fonte que não presta, o que ele falou faz muito sentido, não? Prefiro ser uma metamorfose ambulante. Que se eu não mudo, eu morro. Uma das maiores inspirações para mim, nesse tempo, é aquela senhora que está ali. A gente vai lá em casa, acaba aqui, ela está aqui, gente. O comportamento dela está julgando centenas e centenas que era para estar aqui, não estão. Sabe aquele Noé, pela santidade, a atitude de Noé, Deus pôde julgar o resto? É ela. 40 anos de ministério, está aí sentada. Está ouvindo? É um lugar glorioso. É um lugar glorioso. Ah, mas como é que pode? Ela estava. Se ela pode, vocês podiam estar também. E aqui nessa cidade teve um profeta, um apóstolo de Deus. Ah, mas eu não sei. Estão entendendo isso? Isso, e presta bem atenção. E assim diz o Senhor. Não tem nada que está impedindo dela avançar. A única coisa que ela tem comigo é pergunta. Eu posso perguntar isso? E é uma bênção isso. Além de lembrar muito a minha mãe. Além do que também. Onde é que estava eu aqui? Vou me perder na minha emoção. Eu não posso ter a minha emoção fora de controle. Nesse lugar chamado Gilgal, uma outra coisa muito importante aconteceu. Foi nesse lugar chamado Gilgal em que Deus parou de dar um maná para o povo. Historicamente, quando eles estavam avançando do Egito, saindo do Egito, aquilo ali foi um lugar. Por que isso, gente? Por que ele parou de dar o maná? Porque agora você vai deixar de ser um consumidor para ser um cooperador. E isso, nós que somos edificadores da igreja, nós temos que ter esse termômetro. A gente não pode criar uma igreja só de consumidor. A gente que não se compromete com nada. Mais um culto, mais uma conferência, mais um culto, vai engordando, bichinho. Vai engordando. Sabeçudo. Mas não se compromete com nada. Não se deixa se desgastar. Não se deixa fluir. Está entendendo isso? Porque infelizmente, nas últimas décadas, a igreja tem se tornado lugares grandes, cheios de gente vazia. Porque são cheios de pessoas convertidas. Convertidas ao quê? Ao entretenimento, a um show, a um culto legal. Mas não são convencidas do seu pecado, da justiça, que é o sangue do Cordeiro. Pecado, da justiça e do juízo. O que é o juízo? O que é o juízo? O que é o dia do juízo? O dia do juízo é aquele dia que Deus vai falar assim: eu te salvei para quê? O que você fez com a salvação que eu te dei? Esse é o dia do juízo.
Deus não vai perguntar das suas falhas. Vai perguntar da sua preguiça. Estão entendendo isso? Faça valer a pena a sua salvação. Porque da sua salvação, do seu entendimento, dezenas e dezenas de pessoas dependem de você. Vão ser salvas por você. Ou não. Ou não. Que já está, Maktub, já está escrito. Deus faz o fim desde o começo. Agora ele vai falar, essas pessoas dependiam da sua pregação, do seu testemunho, e não foram. Por isso que fala um terrível dia do Senhor. Quer falar? Você falou algo sobre o consumismo, né? Aquela questão da necessidade, que as pessoas participam de uma instituição, participam de uma igreja, mas pensando em suas próprias necessidades, e não a do próximo. Então ela, nesse pensamento, nessa mentalidade, ela pensa assim, não, se eu tenho para mim, já basta. Amém. Se eu tenho para mim, eu não preciso, ou seja, ser cuidado por alguém, para cumprir um propósito, sair da posição de consumismo e cumprir um propósito. E o cumprir o propósito, amém, é necessário a paternidade. Amém. Para que exclua esse propósito. Amém. Então deixa de ser consumismo, passa a ser filho para ser enviado, para esse propósito. Por que paternidade é necessária para o propósito? Porque se você não tiver paternidade, você vai fazer uma obra. Até pode fazer uma obra. Mas a paternidade não está preocupada com a obra que você faz, mas em quem você está se transformando enquanto você faz tal obra. Mas isso que eu ia falar também, que eu esqueci, você colocou. A questão da que a pessoa fala assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Uhum. Mas ela não passou pelo processo de paternidade para ser enviada. Sim. Então ela vai, como vemos nos dias de hoje, muitos que vão para a seara, vai para a obra, elas se enviam. Sim. E é onde tem os problemas, porque não houve uma maturidade. Sim. E aí quando você vai para esse lugar sem o envio, é um órfão que vai gerar uma orfandade, e a igreja dele não é uma casa de família, é uma creche. Orfanato. Creche porque são crianças, e orfanato porque são todos órfãos. E geralmente a igreja tem culto todo dia, filho. Tem culto, porque tentam compensar a sua orfandade com a atividade. E vira para tentar suprir esse vazio. E eu estou fora disso. Estou fora. Se pergunta assim, você vai à igreja? Sim. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Para ser abençoado, não preciso vir para cá, porque eu já fui abençoado antes da fundação do mundo. Então eu não vou aqui para procurar. Já houve um tempo na minha vida que eu procurei a igreja para das minhas dificuldades. Aliás, via de regra, 99,9% das pessoas que entram porta dentro é que vêm para buscar uma solução. Não com consciência que é uma solução. 99 pessoas veem que tem problemas, né? E isso é bom. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, são 3 partes, cabeça, tronco e membros. Jesus fala 3 coisas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Depois ele fala a segunda parte, vinde após mim, que é a paternidade. Você lembra que ele disse para Eliseu, vim após mim? Jesus falou para os apóstolos, vinde após mim. E depois tem a terceira. Quem lembra a terceira? A minha mulher tinha que saber. Por quê? Vinde a mim, todo mundo sabe. Vinde após mim, alguns. Ide em meu nome, é Ele mandando você ir. Ide em meu nome e fazei discípulos. Jerusalém,
Israel até os confins da terra. Por quê? Se não cumprir, o cumprimento da tua salvação está no lugar do propósito. Quando eu falo ir, gente, não é ir para abandonar o teu ponto, abandonar a tua igreja. Não estou falando isso. Estou falando que é um movimento. Jesus saiu lá do céu, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, fez o que tinha que fazer. Quando ele olha no relógio, ele fala, agora eu vou para o meu pai. Pô, mas não estabeleceu nada, não fez nada. Ele fala, agora está na hora de eu ir. Fui e acabou. Foi embora. Por quê? Porque ele veio, cumpriu, uma impartição, fez, volta para casa. Preparou, né? Preparou aqui homens. Sim. Dar continuidade. Fez aquilo que ele foi mandado a fazer. Estão entendendo? Você está vivo, respira, pesa mais que 2 quilos, tem propósito. E a função dos 5 ministérios é descobrir qual o propósito da sua salvação. Que a tua salvação tem um propósito. Existe algo de Deus que está guardado dentro dela, que em toda a criação só ela tem. Ela é uma parte de uma peça de um enorme quebra-cabeça chamado Reino de Deus, que desce. A igreja fala, sobe. Ai, Jesus está voltando. Ai, eu quero ir para Jesus. Jesus falou, domina a terra que o Senhor te dá por herança. Vence o inimigo, põe o inimigo por trás dos teus pés. E eu, quando te dou a terra que o Senhor te dá por herança, e a igreja escapista está querendo subir. Satanás fala, vai filho, vai. Quer uma ajudinha? Entrega essa terra maravilhosa para mim. A minha parte não. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa terra. Comereis do melhor dessa terra, diz o Senhor, se me obedecer, ouvir minha voz, comereis do melhor dessa terra. Há uma promessa de Deus para nós, de nós nos deliciarmos do melhor desta terra, não de lá. Pelo menos eu e o Mauriciano nós vamos ter. Pega metade. Só nós falamos amém. O resto fica, até agora está olhando para nossa cara, né? Opa, já tem que dividir mais aqui. É a rapidez, filhão, é isso aí. Bom, o segundo lugar da nossa estada é Betel. Gênesis, capítulo 28. Vamos ler do versículo 10 ao 18. Gênesis, capítulo 28. Do versículo 10 ao versículo 18. Presta o microfone, vai. Tá ligado, filho, tá ligado. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra,
porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém. Obrigado. Fica aí. Obrigado. Jacó está fugindo do irmão dele. Certo? Vamos contextualizar a história aqui? Que ele está fugindo. Aí ele deita num lugar, com a cabeça numa pedra, e tem visões de Deus. Lembra que ele tem a escada, que ele via anjos subindo e descendo, não descendo e subindo. Não quero me deter porque tem muita revelação nisso, mas o interessante é que quando ele esteve nesse lugar, do que ele chamou esse lugar no deserto? Betel. Em hebraico, Betlehem significa casa de Deus. Interessante. O que ele chamou de igreja? O que é casa de Deus para nós? É igreja, não é? O que ele chamou de igreja? Um lugar no deserto, que ele, um fugitivo, põe a cabeça numa pedra e tem visões de Deus de uma escada, de uma operação angelical. Agora, não estou denegrindo, presta bem atenção. Estou levando vocês a um raciocínio. Esse lugar que ele tinha diácono na porta, tinha telão, tinha equipe de louvor e adoração, tinha pastor, tinha mestre, não tinha nada. Mas ele chamou aquele lugar de quê? Casa de Deus. Por quê? Pela palavra que ele recebe, pelo movimento de Deus com ele e pela a movimentação. Hoje nós temos toda uma estrutura, mas as pessoas ainda precisam ver ainda a escada de Deus agindo de uma maneira sobrenatural, dando revelação, promessas feitas por Deus mesmo para nós. Gente, eu estou no ministério há 30 anos. A estrutura é importantíssima, mas o pulsar, o espírito, entende? A mentalidade tem que nos levar a algum lugar, porque senão nós vamos ficar crentes ritualistas, crentes de programa. Tem uma conferência hoje, um encontro amanhã, um piquenique depois, isso, aquilo. A gente começa até a se embasbacar de tanta coisa que vem na nossa cabeça e não produz nada. Traz o meu respirar. Nós temos que respirar Deus e fluir. Respirar conhecimento de Deus e revelar Cristo. Nós não podemos ser crentes de eventos. Estão entendendo isso? Nós temos que entender isso. A paternidade, ela tem essa questão de te levar a essa maturidade, esse entendimento, abrir os seus olhos. Entende? Quando eu viajava com Thomas, ele abrindo os meus olhos, assim, pá, pá, olha, isso é isso, isso é aquilo, isso. Para que eu tivesse o quê? O meu entendimento aumentado. Fora os outros mentores, mas a paternidade, porque a paternidade é uma... A diferença de compartilhar com impartir, tá? Compartilhar, eu tenho um pão, pego a metade e compartilho com ele, isso é compartilhar. Impartir, eu pego um pão, dou para ele e meu pão continua inteiro. Deus, ele imparte conosco, ele se dá sem perder uma molécula daquilo que ele é. É isso que a gente fala de impartição. Aliás, quanto mais a gente se dá, mais Deus dá e vos será dado. Isso é o processo químico, espiritual da impartição. Quando eu vou ter a aula com meu professor de 25 anos, eu falo, Deus, na quinta-feira eu estou semeando entendimento, que ele fala, dá e vos será dado.
Então, se eu estou semeando entendimento, o que eu posso colher de Deus? Revelação. Estão entendendo isso? Você começa a andar na terra, mas com os seus olhos no céu. Daí vos será dado. Toda semente traz em si uma qualidade de reprodução multiplicada. Eu passo para vocês informação, Deus abre céus de revelação. Está aqui a minha esposa. Quanto tempo demorou para eu fazer 5 páginas inteiras de estudo? Foi 1h30. E é engraçado que há 3 dias atrás, eu só sabia o que ia falar, mas não tinha construído nada. Eu estava até preocupado, porque fora minhas questões da empresa, né, que está montando, tanta agitação, eu não estava conseguindo concatenar as coisas. De repente eu sento, e ela lendo a Bíblia, e eu do lado da mesa comecei. Foi saindo uma página, 2 páginas, aquilo. Porque é algo vivido, não é algo decorado. Só foi por letra. Yes. O que você colocou sobre algo vivido é interessante, porque é algo que você vive. Nós tivemos um testemunho, não sei se você estava acompanhando ao Java também, aquele pastor que deu testemunho, que o pai, o Cristiano, ele tratou do coração dele, que ele tinha muito orgulho. Ele era um pastor, e aí o que ele pregava, ele não acreditava. Tremendo. Ele não vivia. Precisou ele sentar com o Cristiano e o Cristiano tratar do orgulho que havia na vida dele. A esposa estava a ponto de separar, né, porque não aguentava tanta hipocrisia. Então, assim, são coisas que a pessoa, sendo um pastor ou não, às vezes está carregando, mas que tem que ter uma pessoa que fala: isso está errado, isso não está certo, e tratar desse coração. E foi tremendo, porque aí ele reconheceu e mudou todo o contexto da vida dele, e ele estava testemunhando aquele dia lá. Sim. Era assim, às vezes que eu sentava com o Thomas, e o Thomas chorava assim, tá, né? Porque o interessante, aí que está a grande diferença. O trato de um pai espiritual com um filho, uma filha espiritual, ele é igual uma circuncisão, deve ser igual uma circuncisão. Ele deve ferir, que Brit Milá em hebraico, né? Corte de sangue, circuncisão, Brit Milá. Ele tem que ferir o suficiente para tirar aquela carnalidade, mas não pode tocar na virilidade, na sua essência. Então isso tem que ser algo de Deus mesmo em nós, da paternidade. E você pegar uma vida e dependendo da palavra que você falar, dependendo de como você pode fazer, você pode tirar a carnalidade daquela pessoa e aumentar vigorosamente a sua produtividade, ou poderá castrá-la. A maioria das pessoas que tem medo de paternidade é porque elas foram feridas na sua intimidade, na sua identidade. Então elas são dodóis, elas são feridas, são pessoas, como é que fala? Infecção, né? Infecciosas. Só de pensar, porque ela carrega uma dor. Fala, pastor. Você ter ocorrido em uma ocasião de um trauma que aconteceu com os pais biológicos. Sim, principalmente do pai. Principalmente do pai. Tem coisas que a mãe afeta, mas tem coisas que no pai são definitivas. E aí fica até às vezes difícil ela submeter a uma paternidade espiritual. E aí está o problema, aí está o perigo, porque existe coisas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, precisam ser, acontecer libertação, e colocar para fora os traumas, porque assim, às vezes a pessoa vai carregando, e vai levando aquilo para a vida, e a vida vai levando, e assim, como é que vai curar outro se ela
não for curada, né? Então, assim, ela tem que se submeter mesmo. Agora, a questão é, eu não me submeto a alguém que eu não confio. Então não adianta a gente pedir, cobrar uma posição da qual você não merece, não passa para ela confiança. Estão entendendo? Precisa haver uma ligação de confiança. O nosso pai espiritual aqui fala assim: eu nunca toco num assunto que aquela pessoa não quer tratar, até que ela venha e exponha aquele assunto. Esse é o cuidado que tem. Então a gente não pode impor nada. Está entendendo? Então esse é o cuidado. É por isso que bons pais espirituais têm que ser bons filhos espirituais. Tem a experiência, tá? Deus tem levantado, como o apóstolo Luiz Hermínio, grandes pais espirituais que tiveram orfandade. Mas Deus foi usando eles, uma visão apostólica. E mesmo o Luiz Hermínio tem o pastor Zezinho, Zé Rodrigues. Hoje tem o Dan Duque também. Então, homens que estão pastoreando a vida dele também. Eu quero aproveitar a palavra, a situação também, porque nós fomos para a mesa dessa semana e nós fomos muito assim, vamos dizer assim, cobrado na responsabilidade de ser filho, tá? Disciplinado, a palavra certa, né? Porque a igreja não pode viver nessa posição de consumismo, ela precisa mudar, então assim, nós temos que tomar uma posição de avançar, de cumprir o propósito de Deus, e a igreja precisa entrar nisso. Nós somos disciplinados por aquela palavra lá, e por tudo que ocorreu no instrumento de justiça, na conferência Novo Pacto, porque Deus está requerendo da igreja essa posição. Deus está requerendo isso da igreja. Há uma promessa de que todo esse trabalho que o Kiko faz, pastoreando, cuidando de pastores como pai espiritual. Irmãos, eu saí daquela mesa como um sentimento assim de privilegiado, sabe por quê? Amém. Porque de ter conhecido esse plano de Deus, 2 Reis 2, né, vai nos levar a mais, vai levar a cumprir um propósito não só para essa nação, mas para as nações. também. Porque esse sistema, esse projeto de Deus, ele está querendo para já ontem, aconteceu ontem, mas, entendeu? O que o Kiko tem enfrentado, na verdade, que ele começa logo naquela reunião, ele fala: uma boa parte dos ministros que estão aqui não era nem para ser pastores. Isso foi muito forte. Tem muito que a gente está lá por carreira. Igual o Matias, né? Que tentaram colocar no lugar de Judas, né? Eu acho muito interessante, né? Que o Judas perdeu as botas. Aí os caras quiseram colocar o 12º apóstolo. Aí eu acho tão interessante aqui, o que eles fazem? É igual muita denominação faz aquilo, né? Oraram a Deus, tiraram em sortes, escolheram Matias. Vocês já leram aquilo? Vamos orar a Deus, aí tira no palitinho, aí escolhe o outro, né? O cara que eles escolheram para colocar no ministério não fez absolutamente nada, porque o 12º não era ele, era Paulo, que tinha que ser lá na frente. Existe um sistema que a igreja produz, que é do palitinho, que fala que vai estar orando a Deus, mas na verdade nada, está fazendo um monte de ritualismo. E tem aquele que Deus chama. Aquele que Deus chama, geralmente é aquele que a igreja jamais chamaria. Você colocaria um Paulo? Você colocaria um adúltero, assassino, para tocar violão na tua igreja? Não, Deus colocou Davi. Segura.
Não sei se me deixou pregar novamente. É verdade, porque os caminhos de Deus, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Geralmente aquela que o sistema nega, é aquele que Deus aprecia. Deus tem, quem falou o apóstolo Luiz Hermínio, Deus tem uma paixão com os abandonados, com os desprezados, com aqueles que ninguém bota fé. Parece que neles que Deus tem mais carinho. Os improváveis, isso tirou, eu estava tentando achar essa palavra, os improváveis. E eu sou um deles, viciado em tudo quanto é coisa que tinha, também doente. E ele me aparece pessoalmente em 1986. Estou numa reunião, estou armado numa reunião de crentes. O que estou fazendo no meio dos crentes? Armado no meio dos crentes, tudo de preto, com a bota de couro aqui, as armas tudo aqui enfiado lá, uma pastinha na mão. Né? Glória para sempre ao Cordeiro. E eu só olhando se não tinha polícia. Cordeiro de Deus. Eu no meio dessa bagunça toda, acaba a reunião. O pastor, o homem da reunião fala: a reunião está acabada. Eu estou levantando para ir embora, ajeitando a arma, a bota. Pá, aquele negócio aparece na minha frente, aquela luz enorme na minha frente. Pum! Eu olho aquele negócio assim, de dentro daquela luz fala assim: você não vai levantar o braço? Então eu vou paraliso sua perna. Minha perna ficou mais dura que uma pedra, parado no meio de todo mundo, aquela luz me iluminando. Eu aceito Jesus, aceito Jesus. A reunião já tinha acabado. Enfim, enquanto tinha reunião, ele não fez nada. Ele falou: deixa eu esperar acabar essa reunião, aí agora vai ser a minha vez. Na hora que acabou a reunião, ele veio. Pau! Agora do meu jeito, gostei. Né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E vamos embora, gente, vamos que vamos. Eu pedi lá, segunda Reis, capítulo 2. Já está no capítulo 2? Segunda Reis, capítulo 2. Vamos ler rapidamente o versículo 3. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje, para lá, já lembraram às vezes. A ênfase ali está no seguinte: filho de profeta. Guarda bem isso. Filho de profeta, o que é? Filho de profeta não é nada, porque o profeta não gera filho. Quem gera filho é pai. Peguei vocês direitinho. Isso aqui são filhos de um ofício, filhos de um ministério. Não tem pai. Filho de chocadeira, filho de uma tábua, de uma denominação. Está entendendo isso? Não tem nome. Você é filho de quem? Filho de nada, é filho de um serviço. Aí eles vêm, olha lá. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, na igreja, os filhos do ministério, da igreja, estavam lá, e saíram ao encontro de Eliseu para dizer: olha só que os caras vêm, e lhe disseram: sabe que o Senhor teu Deus hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a terra. Você está entendendo isso? Eles têm revelação, têm entendimento. O que falta? Movimento. Porque o que dá é isso aí, o entendimento. Uma coisa é você ser convencido. Não, uma coisa é ser convertido, outra coisa é você ser convencido. Como é que ele responde ao que eles falam? Cala a boca. Quando vier esse pessoal falar bobagem na tua orelha, assim diz o Senhor: cale sua boca, porque eu tenho um propósito. Mas, gente, se você estudar Bíblia,
você vai ver que os maiores empecilhos para você serão os próximos. Quem matou Caim, matou Abel? Quem matou Abel? Quem traiu Jesus? Colega de ministério. É sempre os de perto. É sempre os de perto. Não os de longe. Quem traiu? Pedro. Disputaram o nome para ter o rótulo. Sentar um à direita, outro à esquerda. Próximo. Junto com a mãe ainda, que estava querendo manipular os dois. Bora lá, gente. Quarto lugar, no rico parede, é Jericó. Jericó significa, a palavra Jericó significa bom cheiro, cheiro suave. Jericó, sua vida. Se lembra que Jericó, quando foi para tomar Jericó, o que Deus falou? Qual foi a hora que Deus deu para Josué? Toma Jericó, mas de tudo que tiver lá dentro, entrega a mim como uma primícia. Lembram disso? A primeira cidade que eles tomam Jericó, a primeira era de Deus, a primícia. Eles tinham que ter entregue a primícia de tudo aquilo lá para Deus. E Deus daria tudo o resto, porque esse é sempre o princípio de Deus. Toda vez que você entra numa atmosfera nova, você pega a primícia e você consagra essa primícia ao Senhor. E essa primícia que você entrega a Ele, te abre um campo para o resto. Para Deus, estou falando de coisas espirituais. Ok? Você, aqui é um lugar, nessa época, financeiramente falando, eu saí. Quando eu fui para essa igreja, onde estava meu pai espiritual, eu saí de lá. Comecei a frequentar lá, eu estava desempregado, morando de favor. E quando comecei a andar com ele, comecei a entender, eu já tinha 6 anos de convertido. Mas de convertido, não de convencido. Né? Então, eu fui ouvindo a palavra dele, ele foi me dando direção, me dando instrução. 1 ano e meio depois, 2 anos depois, eu saí de uma condição de desempregado, morando de favor, para uma casa de 10 cômodos, ganhando, seria hoje 10, 12 mil reais. De uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eu jamais conseguiria por mim mesmo. E honesta. Por obediência. Quando eu saí dessa cidade para outra, eu não tinha nem ideia do que ia ser. Gente, isso é uma coisa que eu confio nas loucuras de Deus. Sabe, é assim, às vezes eu acordo de madrugada, fico orando em línguas, eu adoro orar em línguas, fico orando em línguas. Eu falei, Senhor, basta uma palavra tua, né? Basta uma palavra, uma direção, faze-te ao largo, né? Eu gosto muito dessa faze-te ao largo. Você lembra que os pescadores estavam pescando, né? Estavam pescando de um jeito assim, aí parece um cara que nunca foi um pescador, pesca de outro jeito. Imagina, né? Nunca joga na esquerda. Sempre que jogar na esquerda é uma porcaria, né? Joga na direita. Imagina o cara falando. Imagina um cara que não tinha nada a ver com pescaria. Imagina você está lá fazendo a tua obra de pintura. Faz assim, ó. Se olhar para mim, eu falo, com todo o respeito que lhe devo, meu Senhor. No entanto, por uma questão porque até então Jesus não era conhecido, né? Não tinha nenhuma igreja, não tinha um ministério reconhecido, mas por um mistério do Espírito eles ouviram e foram prosperados de uma maneira tremenda, por fazer algo que era contra as leis da pescaria. Boa, o que é pescar a noite toda? É um processo que passa de trabalho sem iluminação. Que eu confesso, eu passei isso nos últimos meses da minha vida. Sim.
Porque sempre que você vai transicionar de uma hora para outra, sempre que você vai transicionar de uma situação para outra, sempre haverá um período de noite. Entre o sol e outro sol de iluminação, sempre haverá um momento de trevas. Fala, pastor. Se obedecer. Você lembra que eu expliquei isso para vocês em hebraico? A palavra Shema. Shema é ouvir e obedecer. Então, quando eles ouviram, como no hebraico, eles ouvem um comando, reconhecem o autor do comando e obedecem, não questionam, obedecem. Por exemplo, quando Deus falou para mim, vai para Guarulhos, eu ouvi, e foi no dia 26 de outubro, que foi dia do meu aniversário, que Deus falou comigo, eu falei, entendi. Eu não tinha ideia de como seria, mas fui. E como eu fui abençoado por obedecer. Por isso que basta uma palavra. Gente, a qualquer momento, vocês podem ouvir uma palavra de Deus, que pode mudar totalmente a sua vida, financeiramente. Eu experimento isso na minha vida. E aquilo vem, e às vezes vem de uma maneira tão simples, tão singela, que você fica até meio em dúvida. Sabe que, parece que é eu que falei. É que você vai perceber que de você não sairia tal coisa. Entendeu? Porque às vezes ele vem com anjos, né? Mas às vezes ele vem com uma voz suave, um cicio, faz assim, fala. Aham. Aham. Eu vou pegar o seu gancho, pastor. Toda a palavra de Deus na sua vida vai exigir de você um movimento. Sempre que Deus liberar a palavra, muitas vezes, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Ele fala, é que se ele falar, você vai ficar julgado pela palavra que ele te deu, você não obedeceu. Porque sempre que tem a ver uma palavra, tem a ver com movimento. A palavra de Deus sempre fala em movimento. Sim, sim. Amém. 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 Jericó, quando eu falo desse lugar, né, da sua vida dedicada a Ele, aí foi interessante, porque aí o que acontece? Deus foi me prosperando de uma maneira sobrenatural, e muito. Só que o que acontece? Sexta-feira à noite, a gente já ia sair para viajar. Então eu tinha dinheiro, tinha carro, tinha tudo, mas a minha vida era dedicada a Deus. Eu passava a minha vida na estrada, com Thomas. Está entendendo? Porque apesar das coisas que Deus me dava, aquilo nunca me roubou. As bênçãos financeiras de Deus nunca me roubou da minha paixão. Se isso aqui for uma paixão, se isso aqui for uma cobiça, você troca rapidamente. Se você for um missionário, nada te rouba. Se você for um mercenário, tudo te compra. Por isso que tem cara que sai de um lugar para outro, que são mercenários, não missionários. Tá? Estão à mercê do dinheiro. Jordão. Gente, vocês me dão uns 5 minutinhos a mais aí? Tá? Pra gente, tá? Falta só 10 páginas, rapidinho a gente termina. Vamos lá. O Jordão. Você lembra que nós passamos lá? Betel, Jericó, Jordão. Deixa que eu mesmo falo aqui. A palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa aquele que desce. Todo rio, tu não sabe, todo rio começa no monte e termina no mar. Por que fala fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá? Por que Deus está falando isso? Porque Deus é poético? Também, mas porque Deus é prático. Que tudo que Ele falou, você pode ver, e fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vale cobrirá. Você percebe que tudo que Deus falou tem movimento? Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Mexa-se. Ou se move, ou como chuva, ou como orvalho, ou como o rio. Mova-se, move yourself, man. Entendeu? Tem que ter um movimento. Que a água que não se movimenta cria dengue. Apodrece, filho.
Tem que haver coordenado, debaixo disso, debaixo daquilo, mas um movimento, tá? Rio Jordão. Então, você lembra que o Rio Jordão também ele fala de um sepultamento. Então, sempre que fala água na Bíblia, fala de sepultamento, fala de um lugar de morte. É um lugar de transformação, que você entra de um jeito e sai de outro. Você lembra? Mar Vermelho, Rio Jordão. A palavra hebreu, em hebraico é Avru. Avru significa aquele que ultrapassa a fronteira. Aquele que ultrapassa. Aquele que sai da sua postura, sai da situação de conforto e vai para o lugar de confronto. A maioria das pessoas não querem sair do lugar do conforto porque não estão dispostas a enfrentar o confronto. Porque toda mudança vai trazer confronto. Jesus teve que confrontar e ser confrontado. Estão entendendo? Sempre haverá confronto de ideias. E por mais audacioso que você seja, sempre terá alguém do seu lado que não vê. Estão entendendo isso? Isso vai fazer com que você... Eu me lembro de uma história... Vamos tocar o barco. Lá no versículo 7, diz lá, 50 homens também vão falar com ele. Vocês já se lembram disso, tá? 50 homens, eles ficam a certa distância. O que são 50? Ele achou. É isso, está lá. Homens, discípulos dos profetas, aí já são os discípulos do profeta, né? Aí pararam a certa distância deles. Por que certa distância? Que pega. É doença grave. Por quê? Porque haverá isso, gente. Pessoas que quando Deus começa a fazer algo diferente com você, as pessoas, alguns vão se aproximar, a maioria vai se afastar. É impressionante. Vão admirar, vão até orar para você, mas isso está no livro de Atos, se vocês lembrarem bem, quando Ananias e Safira, que Pedro confronta eles ali, tal. Você lembra daquele dia em diante, os discípulos andavam, o pessoal andava perto deles, que tem gente, vou falar agora da nossa paternidade, do Kiko, tem gente que admira o Kiko, agora, a grande maioria não consegue ficar 36 horas no avião para ir para o Japão, deixa a família por um mês, vai para lá, vai para cá. Não é fácil, velho. Não é fácil, não. Eu tenho uma igreja de 2.000 membros lá, também estabelecida, deixa aquilo tudo. Poxa, o Kiko sai e pega uma viagem de 40 horas, sei lá que raio, aqui do Japão, né? Para ir lá para ministrar para 5 pessoas, filho. Né? Vocês já viram a igreja lá do Japão? Entende? E tem pastor aí que quando é convidado ele fala, eu não falo para menos de tantas pessoas. E o Kiko viaja o mundo inteiro para ministrar para 5, 6, 8 pessoas. Né? Estão entendendo isso? Tem gente que... Então isso na vida de vocês. Vão gostar do que vocês fazem e tal, mas não vão se aproximar, se distanciam. Tá bom? Sim, o pioneirismo sempre vai trazer essa solidão, né? A solidão do pioneiro, né? Então, se Deus te dá uma mensagem, se prepara para estar sozinho. A solidão é algo do apostólico, do profético e a solidão. Por isso que você tem que ter uma certa intimidade com a solidão, né? Lá no versículo 8, fala da capa dobrada. Fala da capa dobrada. O que é a capa dobrada, gente? Por exemplo, eu com o Thomas, e até com o Kiko, eu fui a lugares que eu jamais conseguiria entrar sozinho. Não teria a porta aberta. Meu pai abriu portas para mim, que eu mesmo fui viajar com o Kiko. Ele me levou a uns lugares que tinha uns caras lá, velho. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui no meio desses caras aqui, mano?
Quem sou eu aqui nessa coisa aqui, né? Está entendendo? Só no meio dos pais, bam. Eu aqui, o que eu vim viajar com? A paternidade, a capa dupla. Tipo assim, eu pago a minha passagem e a sua. Está entendendo? A paternidade vai te abrir portas sobrenaturais. É impressionante isso, cara. Tanto eu estou falando no ministério, mas eu estou falando de portas de oportunidade na família, nos negócios. Eu comecei a me movimentar, falei, Kiko, eu estou sentindo uma direção de Deus, não é abandonar isso, pelo amor de Deus, isso aqui é o meu respirar, mas a minha vocação empreendedora, para os negócios. Ele falou, cara, muito bom isso, cara, porque aqui você está cheio de gente. Agora, enquanto isso, né, o inimigo está avançando. Então, se nós não tivermos homens, mulheres, uma mentalidade apostólica, um coração profético, uma vontade, uma pegada evangelística, se você não for à igreja na escuridão, nas trevas, as trevas vão prevalecer. Está entendendo? E eu tenho sentido realmente, não tem pessoas que sentem a vocação de ir para o México, ir para lá, ir para cá. Eu estou sentindo a direção de ir para os negócios. Eu fui formado nisso, eu tive um grande mestre judeu, que eu era o terceiro ou quarto homem, dentro de uma escala de um banco muito famoso aí. E apesar da minha religião cristã, eu fiquei no meio dos judeus e eles me aceitaram. Foi um milagre de Deus. Quer comentar? Bem rapidinho. Por favor. Enquanto a pessoa não se alinha a uma paternidade, ela corre atrás das suas necessidades. Quando ela tem a paternidade, as coisas fluem naturalmente, as coisas vão acontecendo, como ele colocou agora. Amém. Abre portas. Amém. Amém. Versículo 12. Rapidex. Gente, só mais 2 pontinhos aqui, já calma, tá? Versículo que ia até o 15. Pulei alguma coisa aqui. Já, versículo 12. Aqui. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele falou meu pai, meu pai? Eu não sei, não estava lá, não... né? Nessa caminhada, nós que somos pais, e vocês, futuros pais espirituais, vocês vão ter que ter esse entendimento. Meu pai, primeira questão da paternidade, te abre a revelação do Pai Celestial. Você lembra que o céu se abriu, a carruagem estava lendo? A paternidade vai abrir para você uns céus de clareza, do entendimento de quem é o nosso Abba Pai. A função da paternidade, toma bem cuidado com isso. Cuidado para não tomar para você os filhos que Deus te deu. Porque nós somos pais espirituais de filhos de Deus. E não nosso. Eu não mando em ninguém. Quando meus filhos vão falar comigo, eu falo: aconselho-te. Eu te dou um conselho, não um mandamento. Porque são filhos de Deus. Tanto geneticamente falando, como espiritualmente falando. E a segunda revelação, meu Pai espiritual. E olha que ele falou isso numa época totalmente não se conhecia nada. Gente, essa questão da paternidade, ela é tão forte, tão forte. Eu fiquei ministrando no lugar durante 2 anos. Eu poderia falar o que eu quisesse. Quando eu comecei a ministrar de paternidade nessa denominação, eu fui proibido, pastor. Vocês acreditam? Eu não queria tomar nada para mim, porque também dali não tinha nada que tivesse valor. Eu fui proibido de falar eu podia falar até do Satanás lá, só não podia falar de paternidade. Jesus, enquanto ele estava fazendo sinais e maravilhas, todo mundo estava legal. A religião, o sistema, começou a perseguir Jesus quando ele começou a falar que ele era filho de Deus. Estão entendendo isso? É impressionante.
Se você, o Luiz Emílio fala muito isso, né? Se chegar para você e fala, que religião que você é? Você fala, eu sou filho de Deus. Não, mas que religião que você é? Não, não tenho religião, eu sou filho de Deus. As pessoas não têm problema com religião. Agora, quando você fala que é filho de Deus, aí você é uma treta, velho. No versículo... Isso, são duas referências que o céu te dá, porque ele está olhando para o céu. Isso. São duas referências. Ele está prestes a ser assunto aos céus. Aliás, já foi. Tá? Então, você tem duas revelações claras. Quem é Deus e quem é meu Pai espiritual. Por quê? Quando eu tenho referência quem é meu Pai espiritual, você lembra? Ele fez 2 vezes mais do que Elias. Lembra? Agora, quando ele pede porção dobrada, não é para fazer serviço dobrado. Quando ele fala de porção dobrada, pela lei judaica, vamos supor, tinha o pai, e o pai tinha 5 filhos. Então o que ele fazia? O pai pegava tudo que ele tinha, são 5 filhos, certo? Então o que ele fazia? Ele dividia por 6 a sua herança. Porque o primeiro filho tinha 2 porções. E o restante era dividido. Então, a marca de um filho maduro, do primogênito, é que ele carregava uma unção dobrada. Então, o que ele pediu para Elias, não era um poder dobrado, uma unção dobrada. Eu quero levantar 10 defuntos, eu quero ser mais que você, eu quero que a minha igreja seja maior que a sua, eu quero ter dízimo o dobro do seu. Não falou isso. Falou, quero paternidade. Não quero serviço. Quero um nome. E é interessante que ele era filho de Safate. Eliseu, não é? Eliseu, filho de Safate? Sim ou não? E Elias era filho de quem? De ninguém. Tisbita, filho de Tisbe. Como Deus muda a sorte de um órfão e faz ele de um pai. Como Deus está fazendo isso. Mudando a sorte transformando órfãos em pais. E gerando filhos espirituais que serão os próximos pais da próxima geração. Vamos ficar de pé? E para terminar no versículo 15, fala para vocês levantar para pensar que está acabando assim. Posso pegar mais um minutinho aí de lambuja. No versículo 15, para a gente terminar, vendo pois os discípulos dos profetas que estavam de fonte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aí diz, reconhecimento da paternidade, reconhecimento espiritual. Depois no tempo, os caras falavam assim, você é filho do Thomas, né? Como assim? Você ensina igual a ele, você gosta disso aqui igual a ele, tua postura, você começa a pegar o jeito. Não é ruim pegar o jeito do pai. Eu me vejo nos vídeos e falo, nossa, é o Thomas brasileiro, mano. Igualzinho. E quanto mais o tempo passa, mais eu me vejo igual a ele. Está entendendo? Porque foi uma paternidade de impartição. Hoje eu desfruto de uma outra paternidade de autoridade espiritual. Deus me deu uma unção dobrada de pai também. Foi tão abençoado. E Deus me deu duas paternidades. Papai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Pai, o Senhor está convertendo o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais, trazendo a consciência a quem de paternidade, na sua paternidade, e a quem de filhos. O Senhor está curando traumas, curando abandono, curando orfandade, trazendo um destino, dando um nome, um sobrenome, uma linhagem, como diz a apostila, uma linhagem que traz paternidade. Como é bom, Senhor, nós temos o nosso nome espiritual no nosso RG espiritual, o nome do nosso Pai, do Pai, do Pai do nosso Pai. Como é bom isso, Senhor. E nem matov, como é bom, Senhor. Pai, esteja convertendo corações nessa noite. Esteja convertendo corações de pais aos filhos, de filhos aos pais.
nós rogamos, Senhor, pela cidade de Caraguatatuba. Pai, nós rogamos não só por pastores, pastoras, mas principalmente por pais espirituais, homens e mulheres que aceitem ter esse caminho, ter essa Jericó, essa Betel, essa Gilgal, que aceitem esse desafio, que não esteja interessado em produtividade, mas em posteridade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Até domingo, se Deus quiser.